Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sempre muito bem informado. Olha, eu assisti o jogo lá do Mundial de Clubes de Abu Dhabi entre o Al Ahly do Egito e o Monterrey do México. Que partida fizeram os egípcios, hein? Claro que o Monterrey pressionou bastante, mas taticamente o time egípcio, mesmo com as suas falhas no momento decisivo, no momento de conclusão, são muitos os ensinamentos que o Egito pode dar ao futebol brasileiro, particularmente ao São Paulo. Que jogo com intensidade e saída de bola em velocidade. É sobre isso que a gente vai falar. E vai falar também sobre o tricolor paulista, que não tem essa tal velocidade e não tem nem estatura, segundo o Rogério Ceni. Mas terá. É a informação que a gente tem. Vamos lá? O Al Ahly do Egito jogou contra o Monterrey, valendo uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes de Abu Dhabi. E que partida fizeram os egípcios? Além das pirâmides, eles têm outros ensinamentos para o time do São Paulo. Um time que jogou bastante desfalcado, 6 jogadores titulares servindo a seleção do Egito, que está disputando a decisão da Copa Africana de Nações. Pois é, mesmo com 6 desfalques, esse time do Al Ahly conseguiu despachar o Monterrey do México, para muita gente favorito para pegar o Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes. Pois bem, falando do São Paulo, falando desses ensinamentos de um futebol em velocidade, de um futebol rápido, de um futebol intenso, que o São Paulo não vem mostrando, eu fico aqui imaginando com os meus botões. Já estamos em fevereiro e o Luan e o Luciano seguem no departamento médico do São Paulo. O Al Ahly, com 6 desfalques, conseguiu bater o Monterrey e vai fazer as semifinais contra o Palmeiras. E olha, vou dizer para você, se os palmeirenses estavam torcendo contra o Monterrey, considerando o time mexicano mais difícil, o Al Ahly não vai ser coisa fácil não, jogo para terça-feira. Mas a gente está falando do São Paulo. O São Paulo, e a gente falou do Palmeiras, o Palmeiras seria o próximo adversário do São Paulo neste final de semana, mas aí não vai acontecer, obviamente, porque o time alviverde está disputando o Mundial Interclubes lá nos Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi. E eu fico perguntando, o São Paulo que só volta a campo na próxima quarta-feira contra o Santo André, jogando no Morumbi, esse jogo que o São Paulo precisa da recuperação, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista. O São Paulo que tem 2 derrotas e 1 empate, aquele contra o Ituano, graças ao Jandrei. Fico perguntando assim, será que o Jandrei vai voltar a ser titular no time do São Paulo? Houve um revezamento aí no jogo contra o Bragantino, aliás, 4 gols sofridos pelo time do São Paulo, não culpa direta do goleiro Thiago Volpi, mas o São Paulo acabou sofrendo 4 gols, já são 6 gols sofridos em 3 partidas. Será que o Jandrei vai voltar nesse esquema de rodízio a ser titular contra o Santo André? A gente não sabe ainda. Será que volta o Rafinha na lateral direita ou será que mantém o Igor Vinícius, que foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni? O Patrick se machucou, não jogou na última partida, se machucou no treinamento, e aí fica a dúvida também com relação ao Nicão. O Nicão, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Rogério Ceni falou sobre ele. Ele nos últimos anos ele não joga no mês de janeiro, fevereiro. Ele está fazendo pré-temporada nessa época. Isso faz diferença ao longo dos anos um atleta começar assim. Um outro problema apontado pelo Rogério Ceni, além da questão física do Nicão, aí, da falta de tempo hábil para preparar o time para começar o Campeonato Paulista, de repente o São Paulo ter errado a estratégia e deveria ter colocado os meninos que disputaram a Copa São Paulo pelo menos para os primeiros jogos no campeonato. O Rogério Ceni também reclamou de uma outra questão. O São Paulo pequenininho, não só no futebol, na estatura também. Diz aí, Rogério, ele falou sobre isso depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Vamos lá. O nosso time é um time que não tem estatura. Nosso time tem o Arboleda, que é um bom cabeceador, o Miranda, que é zagueiro, e quando está o Caleri em campo, no caso hoje, é um terceiro cabeceador que ajuda na parte defensiva. Você joga contra equipes que tem 5, 6 jogadores com bola aérea boa. Então você vai sofrer nesse sentido, mas é uma coisa que nós já falamos, mostramos, que nós vamos sofrer contra equipes que são, no caso hoje o Bragantino, nesse quesito, superior a gente, que é na bola
É uma linha de 4 com todos os jogadores que cabeceiam acima de 1,80 m, com mais o Praxedes com 1,87 m, quer dizer, é um time grande que vai fazer você sofrer a cada bola parada. Esse, pela informação que a gente tem, é um problema com dias contados, pelo menos parte do problema com dias contados. Pela informação que a gente tem, já está praticamente tudo certo entre o São Paulo e o zagueiro William Rocha, que está no Portimonense de Portugal desde 2019, um zagueiro bastante alto. Se a gente pegar a estatura, o Miranda, que é titular do São Paulo, bastante experiente, tem 1,86 m, o Arboleda, também outro jogador experiente e titular absoluto, 1,87 m, o Diego Costa, 1,84 m e o Léo tem 1,83 m. E o William Rocha, que está praticamente certo com o São Paulo, tem 1,93 m, ou seja, 10 centímetros a mais que o zagueiro Léo. Pelo menos parte desse problema estaria resolvido. O zagueiro William Rocha, que deve ser anunciado oficialmente como o 6º reforço do São Paulo para 2022, tem 27 anos de idade, começou na base do Flamengo, jogou no time B do Grêmio e está há bastante tempo rodando lá pelo futebol português. Pelo menos um problema a menos para o técnico Rogério Ceni. Vai ficar faltando velocidade, mas aí há essa inspiração do time do Al Ahly do Egito. Intensidade. Intensidade pode substituir a velocidade. O São Paulo até agora não mostrou isso. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira em casa contra o Santo André. O que é que você acha? Você acha que o São Paulo deve se inspirar nesse time egípcio que deve dar trabalho para o Palmeiras, valendo uma vaga na final do Mundial de Clubes? Despachou o time do Monterrey com 1-0, com um futebol eficiente, um futebol de intensidade, de bastante velocidade. São Paulo ainda não tem essa velocidade toda, mas intensidade de repente poderia mostrar. Deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário, tá bom? Foi o que a gente pôde acompanhar nesse sábado aí. Vamos acompanhar a rodada de domingo do Campeonato Paulista e depois ficar de olho no São Paulo para a gente comentar por aqui também. Forte abraço para você, até a próxima. Se você gostou do vídeo, recomende para os amigos, ative o sininho para receber as notificações. E para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.